Então vamos para mais um vídeo, agora na parte de algoritmos de lógica de programação, onde nós vamos aqui, temos um caso para poder construir, elaborar um programa que calcule a área de uma circunferência e apresenta a medida da sua área calculada. Então aqui, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar relembrar como calcular a área da circunferência. No caso da área da circunferência, o valor dela vai ser feito através do quê? Através da multiplicação do π vezes o raio dela ao quadrado. Então o cálculo que precisa ser feito é desta forma, πr ao quadrado. Então com isso nós vamos vir aqui, já fizemos o primeiro vídeo usando o fluxograma dentro do PowerPoint. Então vamos já pegar aqui a ferramenta de inserção. Vamos colocar aqui o início do nosso programa, Depois, aproveitando já que o início está feito, já vamos colocar aqui também o término dele, então o fim do nosso programa. Depois disso, nós vamos começar a utilizar a parte do processamento. Por que a parte do processamento? Porque o valor do π ele é uma constante. Então a gente pode vir aqui e inserir um retângulo colocando o valor desse π como sendo uma constante. Eu vou trabalhar aqui com o valor do π em 4 casas decimais. Então π vai ser 3.1416. Normalmente nós podemos utilizar uma biblioteca dentro do Python que já faz isso. Mas como nós estamos definindo aqui inicialmente a parte de programação, nós não vamos fazer uso dessa biblioteca. Agora nós precisamos fazer o processamento, ou melhor, a entrada do dado do raio. Então aqui eu vou inserir uma forma. Essa forma vai ser um trapézio, porque é o valor de entrada do raio, Então aqui ele vai entrar com o valor do raio, que eu vou escrever aqui, raio. Depois preciso fazer o processamento disso. Então ele vai ser o cálculo da área em si. Então como é que vai ser feito isso? Vamos pegar aqui, construir um retângulo, que é o processamento, e aqui nós vamos escrever que a área ela vai ser igual, é melhor escrever área mesmo, a área ela vai ter que ser igual ao valor do π que nós definimos ali em cima, vezes o valor do r, que nós chamamos ali de raio, ele vai ter que ser elevado ao quadrado. Então vamos acertar aqui o nosso retângulo. Vou mudar isso aqui para uma letra minúscula, que é um padrão que nós já estamos utilizando, o uso da letra minúscula. E aqui ele já calculou a área para nós. Então agora ele precisa fazer o quê? Ele precisa apresentar essa área. Então nós vamos lá em formas, vamos buscar a ferramenta que nós já utilizamos para poder fazer isso, que é essa aqui, que é o exibir. Então, se você for olhar aqui embaixo, ele aparece aqui, exibir. Vou desenhar aqui e ele vai representar o que para nós? Ele vai representar ali, vai apresentar para nós o valor da área na tela. Lembrando que nós precisamos aqui fazer a interligação de todos eles, Então eu vou criar aqui uma setinha para poder fazer a ligação de todos os elementos geométricos ali. Então colocando cada um deles para poder indicar a sequência que nós estamos criando o nosso fluxograma, e aí já partir para o português estruturado, por fim depois fazer toda a parte da programação disso daí utilizando o Python. Então no português a gente vai escrever o que? Eu vou inserir aqui uma caixa de texto. Essa caixa de texto eu vou escrever o nosso programa no português estruturado. Então aqui nós vamos colocar lá programa, eu vou dar o nome de área, vou chamar de área círculo. Então área underline círculo. Primeiro vem uma constante, então eu vou colocar aqui que conste é o valor do π. Então eu vou dar um tab para poder identar. Então aqui vai ser o π igual a 3.1416. Depois disso, nós vamos definir as nossas variáveis. Então a nossa variável
que nós temos ali na indentação, eu vou chamar de área, que nós calculamos, né? Ela vai ser o que? Ela vai ser um valor float, então ela é um valor real, né? Porque ela vai utilizar números decimais. Então eu vou colocar aqui como real ou também como float, no caso, não tem nenhum problema. O raio também ele vai ter que ser um float, né? Eu posso digitar qualquer valor de raio para poder fazer esse cálculo para nós. Então ele também vai ser um valor real ou um valor float. Então nossas variáveis já estão definidas. E agora eu vou partir para o início do programa. Então, vou até dar um espaço aqui, início do programa. Vamos identar aqui também. Então, ele lê o valor do raio. Então, leia raio. Depois ele vai ter que fazer o processamento. Quem que é o processamento? O processamento é aquilo que nós escrevemos já lá, né? É igual ao valor do π, que nós definimos como uma constante, vezes o raio, ele vai estar elevado ao quadrado. Ou, se você quiser deixar melhor aí, você pode pôr o Alt grau 2, usando a tecla Alt grau, né? E coloca o 2 ali como sendo ao quadrado. Vou deixar dessa forma mesmo. E, por fim, eu vou escrever, né, o valor da área. Então, escreva qual é o valor da área. E aí eu finalizo o programa. Então, só lembrando, né, vamos colocar o que é necessário aí em negrito. Programa eu vou colocar com letra minúscula também, né? Então aqui eu estou definindo como negrito. A constante aqui, que seria o valor do π, eu vou colocar também como letra minúscula. Vou colocar como constante aqui também em negrito. A variável, as variáveis, vou colocar também aqui letra minúscula, negrito. Aqui, quem são os tipos, vou colocar todos em negrito, tanto a área quanto o valor do raio. Estou destacando ali o tipo. Aqui, o início, também eu vou colocar em negrito. O que ele vai ter que fazer de leitura vai ser negrito também. Processamento não. Escreva também vai ser negrito. E o término do programa aqui, vamos trabalhar com negrito. Então agora nós vamos partir para o Python para poder fazer essa programação. Vamos aqui colocar texto. Nesse texto nós vamos escrever lá o hashtag programa área do círculo, né? Área do círculo. Vamos entrar aqui com o nosso código. Então o nosso código ele vai precisar do quê? Ele vai precisar do valor do π. Então eu vou escrever aqui, ó, valor underline π. Ele vai receber o quê? 3.1416. E aí nós vamos ter que usar a entrada. Então na entrada nós vamos escrever raio, vai ser igual. Ele vai ter que ser um float, então vai ser float, definindo o tipo, né? Input, porque ele entra sempre como array, então nós precisamos definir aí como uma variável real. Digite o valor do raio do círculo. Então aqui vai 2 pontos. E vamos fazer um espaço aqui. Até poderia colocar uma mensagem aqui para ele poder colocar até a unidade, né? Vou colocar em milímetros para poder ficar melhor. Depois a gente apresenta o resultado de uma maneira melhor também. Então aqui já é a entrada desse valor. Agora nós vamos fazer a execução, né? O processamento. Então a área vai ser igual ao valor do π, que é um valor underline π, vezes, então, lembrando que aqui é só utilizar o vezes, né? O raio. Para poder levar isso aí ao quadrado, ou eu ponho vezes raio novamente, né? Por exemplo assim, ó, vezes raio novamente, ou eu utilizo, né, o asterisco 2 vezes, que ele sabe que tem que levar ao quadrado. Então pode ser feito dessa forma também, né? Então com isso ele já calcula o valor da área. E agora nós vamos precisar imprimir o valor da área. Então vamos lá, print, abre lá aspas, o valor da área do círculo é 2 pontos
saio da aspas, ponho uma vírgula, escrevo lá a área, né? Ponho uma outra vírgula, abro aspas, opa, aqui eu vou colocar o padrão já, aspas duplas, né, que a gente está usando, milímetros, aí eu vou usar o Alt grau do teclado para a tecla 2. Então ele já vai trazer o valor lá, já com a unidade que a gente já está utilizando, que seria milímetros quadrados. Né? Poderia ter colocado aqui ó, o valor da área do círculo, bom, poderia também ter indicado qual que seria o raio, mas não tem necessidade por enquanto, é só para a gente poder treinar mesmo. Então vamos entrar aqui na execução, vou colocar aqui como sendo 10 milímetros de raio, e ele vai calcular para nós ali ó, o valor da área, e nós não estamos preocupados ainda com relação à parte de arredondamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.